Ei, olá! Nós vamos estudar nesse momento da eletricidade não mais a carga elétrica em repouso. Carga elétrica em repouso nós denominávamos eletrostática. Agora vamos trabalhar a carga elétrica em movimento. Nós vamos estudar agora uma subdivisão da eletricidade chamada por eletrodinâmica. O conceito inicial e básico que a gente tem sobre a eletrodinâmica é esse daqui, o de corrente elétrica. Eu estou apresentando para vocês aqui um exemplo básico de corrente elétrica. Nós temos isso aqui, um condutor metálico. Então vamos lá. Condutor metálico é aquele que apresenta elétrons livres em sua estrutura. Esses elétrons livres, eles, como o próprio nome diz, permitem um livre movimento na estrutura. Eles se movimentam de forma livremente na estrutura desse condutor, normalmente metálico, e aí dessa forma ele pode transportar a carga elétrica de um ponto para outro. Tá bom? Nós temos aqui uma pilha ou bateria, que são exemplos de fontes de tensão elétrica ou DDP, fontes de tensão elétrica ou DDP constante, fornecendo sempre o mesmo valor de voltagem, sem alterações. Legal? No interior desse condutor metálico, nós temos as cargas negativas e cargas positivas. Atenção, que no estudo da eletrodinâmica da corrente elétrica, essas cargas negativas são os elétrons e as cargas positivas não são os prótons. Nós vamos levar em consideração as cargas positivas como sendo os íons positivos. Muito bem, o que eu fiz? Eu peguei esse condutor metálico e conectei através de fios aos dois polos de uma pilha-bateria. O polo de potencial elétrico positivo, liguei a essa extremidade. Aqui ficou uma região de potencial positivo e esse polo negativo liguei a essa outra extremidade. Aqui é o polo de potencial elétrico negativo, então aqui fica uma região de potencial elétrico negativo. Quando eu conecto esses fios ao condutor metálico, aquelas cargas negativas e positivas, os elétrons e os íons positivos que estavam inicialmente em repouso, começam a adquirir movimento, mas não é um movimento tão aleatório assim. Entenda que o movimento será dado da seguinte maneira: as cargas negativas, mais uma vez em virtude dessa DDP, diferença de potencial gerada pela pilha-bateria, as cargas negativas deslocam-se, movimentam-se para o polo de potencial positivo. E as cargas positivas, que são os íons positivos, deslocam-se rumo ao polo de potencial elétrico negativo. Um movimento ordenado de cargas elétricas positivas ou negativas na estrutura de um condutor metálico, em virtude, devido à diferença de potencial estabelecida em suas extremidades, esse movimento ordenado de cargas no interior de um condutor, ele é denominado corrente elétrica. É muito importante que fique fixo nas cabecinhas de vocês que para que haja esse movimento ordenado, é necessário que se estabeleça uma DDP, uma diferença de potencial entre as extremidades do condutor metálico. Então, quando a gente estuda a corrente elétrica, aquele movimento ordenado de cargas na estrutura de um condutor metálico em virtude de uma DDP estabelecida nas extremidades desse condutor, esse movimento ordenado de cargas, essa corrente elétrica, quando a gente estuda essa corrente elétrica, é importante que você saiba que existem dois sentidos: o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. Bom, o sentido real
da corrente elétrica vai ser o sentido do movimento das cargas negativas, dos elétrons. Real, movimento das cargas negativas. Convencional, movimento das cargas positivas. Não são prótons, são os íons positivos. Sentido real, sentido das cargas negativas. Sentido convencional, sentido das cargas positivas. Mas lembre que cargas negativas, os elétrons, rumam para o polo de potencial positivo. Então, esse vai ser o sentido que a gente chama por sentido real da corrente elétrica, que é o movimento das cargas negativas rumo ao polo de potencial positivo. Em contrapartida, o sentido convencional da corrente elétrica será o sentido dos íons positivos, deslocando-se para a região de potencial negativo. Aqui o sentido convencional da corrente elétrica. Tá legal? Quando se calcula a corrente elétrica, quando se estuda a corrente elétrica, né, existem maneiras de nós calcularmos essa corrente elétrica. Nós vamos chamar por intensidade de corrente elétrica, por isso a letra I. Bom, aqui eu estou colocando de uma forma mais sintetizada o condutor metálico, os polos de potenciais positivo e negativo, estabelecido então a DDP. Esse pedacinho aqui do condutor metálico nós vamos chamar por seção reta ou seção transversal ou seção reta transversal. Normalmente os condutores metálicos são cilíndricos. Então esse corte aqui que caracteriza a seção reta transversal de um cilindro nada mais será do que um círculo. A seção reta transversal de um cilindro é um círculo. Legal? Nós vamos considerar o tempo T, o tempo que as partículas, sejam positivas ou negativas, passam por essa seção transversal. A quantidade de partículas associada, por sua vez, à carga delas, a quantidade de partículas ou a quantidade de carga que atravessa essa seção transversal num determinado tempo é o que nós denominamos e calculamos por intensidade de corrente elétrica. Então você já sabe que I, intensidade de corrente elétrica, vai ser uma razão, uma divisão ou um quociente entre a quantidade de carga que atravessa a seção reta transversal e o intervalo de tempo dessa travessia. Muito bem. Você deve estar se questionando de que forma podemos, então, calcular matematicamente a corrente elétrica ou a intensidade de corrente elétrica. Vamos à fórmula? Intensidade de corrente elétrica I vai ser dada pela razão, divisão ou quociente entre a carga e o tempo que a carga leva para atravessar a seção reta transversal. A unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional é essa daqui, ó. Carga em coulomb, tempo em segundo. Mas atenção, o coulomb por segundo é chamado por ampere, em homenagem ao físico que se preocupou tanto com essa parte da eletrodinâmica. Coulomb por segundo é o ampere. É importante que lembremos da eletrostática, você vai lembrar que a quantidade de carga pode ser calculada por N vezes zero. E que esse E aqui é o valor da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dessa maneira, nós poderíamos reescrever a intensidade de corrente elétrica assim, ó. No lugar da quantidade de carga, poderíamos calcular o número de cargas que atravessa a seção reta transversal, levando-se em consideração os elétrons. N igual a N vezes 1,6
vezes 10 a menos 19 sobre T. Atente que o tempo tem que estar em segundos. Por exemplo, qual é a intensidade de corrente elétrica, né, que passa por um fio condutor quando atravessada por 600 coulomb de carga, 600 coulomb de carga, num tempo de 1 minuto. Só que você sabe que 1 minuto não pode, aqui ó, 1 minuto não pode, porque o tempo tem que estar em segundos. Então vamos converter esse minuto para segundo, sobre 60. A resposta então é de 10 unidades de medida de corrente elétrica, que é o ampere. Tá legal? Agora, por exemplo, essa questão aqui, ó, durante 10 segundos, que é o tempo aqui, olha, 10 segundos, esse número de 1 vezes 10 elevado a 20 elétrons atravessa a seção reta transversal de um condutor. Qual é a corrente elétrica, então? É para a gente poder dar aquele ganchinho ali, olha, dessa equação, que está relacionada à eletrostática. O número de elétrons que atravessou a seção reta transversal do condutor está aqui. 1 vezes 10 elevado a 20 vezes... esse valor aqui vai ser dado na questão, tá? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é o valor da carga elétrica elementar. Não precisa ficar preocupado em decorá-lo não, tá bom? O tempo de travessia de todos esses elétrons foi de 10 segundos. Vamos ficar assim então, ó. 1 vezes 1,6, 1,6. 10 a 20 com 10 elevado a menos 19, que vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a 1. A resposta da questão, 1,6. Não esqueça da unidade de medida de corrente elétrica, que é o ampere. Fechando esse assunto de corrente elétrica, é muito importante associarmos a propriedade da área em gráficos corrente-tempo. Essas propriedades da área já estão bem batidas, né? Toda vez que você tiver um gráfico corrente elétrica em função do tempo, calculando a área, você vai estar calculando que? Quem é o que? Aquela carga que a gente estudou no estudo lá em corrente elétrica. Então, por exemplo, forneci um gráfico aqui, você vê nitidamente que isso é um trapézio, já separei a áreazinha do trapézio para a gente poder calcular a área. Calculando a área, vamos estar calculando a quantidade de carga. Então, vamos lá. A quantidade de carga aqui será igual a base maior 20, base menor 10. Então, aqui ficamos com 20 mais 10 sobre 2 vezes a altura. Observa que a altura do nosso trapézio equivale 2. Chegamos à seguinte conclusão, que a quantidade de carga que atravessa a seção transversal desse condutor será, simplifica 2 por 2, 30 coulomb. Tá legal? Se porventura numa questão pedir a intensidade de corrente elétrica média, você vai fazer o quê? Recorra ao conceito matemático de corrente elétrica, utilize a carga que atravessou no tempo total, que nesse caso foi de 20. Isso quer dizer então que, na média, a intensidade de corrente elétrica média em questão foi de 1,5 ampere. Caso quiséssemos, o gráfico dessa corrente elétrica média ficaria mais ou menos assim. Tá legal? Precisou calcular a corrente elétrica média, é importante que você determine a área para determinar a carga e posteriormente reaplique no conceito de corrente elétrica para o tempo total.